Salve! Estamos de volta com mais um vídeo para falar das coisas do futebol. E o assunto hoje é o assunto do momento. Flamengo e técnico estrangeiro começando uma nova fase. Mas antes, aquele lembrete. Inscreva-se no nosso canal, convide os seus amigos, convide a sua galera, dê aquele joinha, deixe um clique, deixe o seu comentário para que a gente fique sempre na cara do gol. A primeira coisa é aprender a falar o nome do treinador do Flamengo corretamente. Domenech Torrent, catalão, da cidade de Girona. O Torrent chega para substituir Jorge Jesus, que fez um sucesso esplendoroso no Flamengo. Muito maior do que qualquer um podia imaginar no início do ano passado. Antes da Copa América, não sei se vocês se lembram exatamente, estávamos para começar a Copa América. Havia um intervalo no calendário brasileiro para a disputa da Copa América e o Jorge Jesus chegou para iniciar um trabalho de um técnico estrangeiro, um técnico português, facilidades da língua, mas um técnico com uma visão europeia dentro do futebol brasileiro. A gente já teve aqui outros treinadores aqui na América do Sul, da América do Sul no Brasil, mas mais ou menos o conceito do futebol brasileiro é parecido com o do argentino, com o do chileno. Diferenças poucas, somos melhores, evidentemente, mas não é o conceito do futebol europeu, que é bem diferente do brasileiro. Jesus fez um sucesso enorme, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores e por muito pouco não ganhou o Mundial numa final épica contra o Liverpool. Aí Jorge Jesus resolveu ir embora, voltar à sua carreira europeia lá em Portugal, no time do Benfica. E o Flamengo, então, passou a uma decisão, a uma tomada de decisão. Insistir num outro técnico estrangeiro ou recorrer aos técnicos brasileiros, grandes nomes no Brasil. Muricy, que hoje é comentarista, mas é técnico, Filipão, o próprio Luxemburgo, Renato Gaúcho, que representa a principal referência hoje da nova geração de treinadores brasileiros, ou um outro técnico daqui da América do Sul, que faz sucesso, como, por exemplo, o técnico do Independiente del Valle, o Michel Ramírez, ou o técnico do River Plate da Argentina, o técnico Gallardo, ex-jogador, e que fez um sucesso enorme, ganhando Libertadores também com o River Plate. Quem me acompanha nos meus comentários na Rádio Globo, na Rádio CBN, sabe muito bem que eu não fui entusiasta da contratação de um auxiliar técnico para o Flamengo, de um auxiliar para técnico. Se o Domenech foi assistente do Guardiola no Barcelona, no Bayern de Munique, no Manchester City, ele aprendeu muita coisa? Com certeza sim, mas e as tomadas de decisões? E o comando? E aquela aura de comandante que todo técnico precisa ter e impor aos seus jogadores? Ele nunca teve nesses grandes times. Então o Flamengo, para mim, deveria apostar em técnicos que já tinham bagagem e conquistas. E eu via dois nomes. O técnico Gallardo do River Plate e o técnico Renato Gaúcho do Grêmio de Porto Alegre, que tem o sonho de vir treinar o Flamengo um dia. Mas ele já rejeitou o Flamengo um dia, esquece isso. Mas não vai tirar porque o Grêmio não vai deixar. Vai ter que tentar. O Flamengo tem que tentar. O Flamengo tem dinheiro, estrutura, arrojo, torcida para tentar saltos altos. Não é o Flamengo que pensa ser campeão do mundo? Por que ele não pode tentar tirar o Gallardo do River Plate se ele já tem 5 anos no River Plate? Talvez esteja cansado, disposto a um novo desafio, um novo projeto, e o Flamengo pode oferecer. A mesma coisa em relação ao Renato Gaúcho. Tem uma história lá com o Grêmio, ok. O Grêmio não vai deixar sair, ok. Mas existem multas rescisórias para isso. Não foi assim que o Benfica tirou o Jorge Jesus do Flamengo? Ou o Flamengo queria que o Jorge Jesus fosse embora? Não queria, e ele saiu. Acho, portanto, que o Flamengo deveria ter investido num desses dois treinadores, mas ele resolveu apostar num técnico estrangeiro na linhagem do Jorge Jesus, do Guardiola, dos técnicos que estão nos grandes clubes europeus. E veio o Domenech Torrent. Ele é um aprendiz de treinador. Ficou apenas um tempo no New York City, que é um time que não tem nenhum tipo de
de peso nas costas, de cobrança para ganhar títulos, e ele não fez lá nenhuma campanha mirabolante, mais perdeu do que ganhou. E não trouxe títulos, e não tem uma bagagem para ser técnico do Flamengo. Acho apenas que o Flamengo não é clube para treinador iniciante. Este momento do Flamengo é o momento mágico, talvez o mais importante da sua história desde 1981 e a era Zico. Esse é o momento em que o Flamengo tem que se impor como o maior time brasileiro, a maior referência do futebol brasileiro. E precisa ter um técnico de ponta. Mas veio o Torrent. A gente vai torcer contra? De maneira nenhuma. Vai apostar que não vai dar certo? Também não. É preciso dar tempo para que ele se estabeleça, conheça o time e implemente o seu método de trabalho. Ele vai mexer em tudo que o Jesus fez? Não, mas alguma coisa ele vai mexer. Todo técnico tem a sua própria cabeça. Nenhum técnico dirige time nenhum com a cabeça de outro treinador. Mas se fosse o fulano, faria desse jeito. Entretanto, a cobrança do Torrent sobre ele, que perdeu a primeira partida, é absolutamente exagerada. Ele teve uma semana para conhecer os jogadores, muito provavelmente vai esbarrar com algum jogador que ele nem saiba o nome direito, na concentração, no campo de treinamento, não sabe o estilo de jogo, e a escalação que ele colocou e as mudanças que ele fez no jogo de estreia contra o Atlético Mineiro foram as mesmas coisas que o Jorge Jesus fazia. Parecia até que quem estava no banco era o Jorge Jesus, o JJ, e não o Torrent. Porque ele começou o time com a mesma formação e, ao mudar, tirou o Arrascaeta, colocou Pedro, tirou Everton Ribeiro, colocou Michael, colocou Vitinho no lugar do Gerson. Mudanças que o próprio JJ já fazia. Então não dá para cobrar dele que o time foi sem alma, o time ficou sem pegada, o time não teve capacidade defensiva, estava descompactado. Ouvi tantos comentários, mas não pode cair na conta dele. Tem que cair na conta do time, que não se aplicou devidamente, não foi competente nas finalizações e que ficou parado uns dias. E aí a gente vai ter que lembrar que quem quis voltar mais cedo do que todo mundo foi o Flamengo. O Atlético Mineiro, que ganhou do Flamengo na abertura do Brasileiro, jogou até 3 dias antes do Brasileiro começar. É natural isso, é do futebol, além do outro componente fundamental. Hoje não existe mais, neste momento pelo menos, o fator campo. A torcida fake, o barulho de torcida dos alto-falantes, nem de longe se compara com a presença física do torcedor do Flamengo no estádio. Vale para o Flamengo, vale para o Atlético quando jogar lá, para o Atlético Paranaense quando jogar na sua arena, para o Vasco quando jogar em São Januário, enfim, para todos. Mas o Flamengo sente como pouquíssimos a falta da sua torcida, como talvez nenhum outro clube possa sentir. Porque a massa torcedora do Flamengo é muito participativa e ela cobra demais dos jogadores. Enfim, Torrent vai dar certo? O tempo vai dizer. Se ele não der certo, o Flamengo tem que insistir num técnico estrangeiro? A diretoria precisa pensar. Existem técnicos brasileiros, eu estou com o Luxemburgo em algumas coisas, que são de muita capacidade. Não são só apenas os técnicos estrangeiros que têm capacidade, os brasileiros também. O Cuca, que acaba de assumir o Santos, o Vanderlei Luxemburgo, que está no Palmeiras, o Mano Menezes, que está sem clube no momento, o Filipão, que também está sem clube no momento, Dorival Júnior, que dirige o Atlético Paranaense. São todos treinadores de muito gabarito e que precisam de estrutura, tempo de trabalho para conseguir colocar em prática os seus conhecimentos. Há que se esperar um tempo para o trabalho do Domenech aparecer e a gente julgar se valeu a pena ou se não valeu a pena a sua contratação. Tudo que se fizer agora de julgamento vai ser precipitado. Inscreva-se no nosso canal, convide seus amigos, dê um like, um joinha, faça seu comentário para a gente ficar sempre na cara do gol. Até a próxima.